Os jornais são vigias dos poderes públicos, né? Da sociedade. Eles têm, digamos assim, o olhar da sociedade sobre os diferentes entes públicos, sobre as grandes questões sociais, né? E acabam jogando luz, muitas vezes, em temas, assuntos, pessoas, situações que, de outra forma, passariam despercebidos. Então, eu costumo dizer que nós estamos vivendo uma situação muito paradoxal no mundo. Nós temos uma produção quase infinita de conteúdo, né? De todas as formas, sobretudo via redes sociais. Mas, em contrapartida, os jornais, os jornalistas profissionais, né? Os veículos profissionais de informação produzem o bem mais escasso deste novo mundo de informação, que é a informação confiável. Há uma abundância informativa, mas sem nenhum certificado de origem, né? O Laboratório de Estudos de Mídias da USP, da Universidade de São Paulo, fez um estudo em abril passado no Brasil e mostrou que 3 das 5 notícias mais compartilhadas no Facebook no Brasil em abril passado eram simplesmente falsas, eram mentiras, que se disseminam sem nenhuma barreira, sem nenhuma mediação profissional, que no caso do jornalismo profissional é exercido pelos jornais, pelas revistas, pelos rádios, pelas televisões, enfim, por aqueles veículos que se organizam em redações, que são os ambientes, né, com todas as nossas limitações, com todas as nossas falhas eventuais, mas que são aqueles ambientes com formação técnica, com conceitos, com valores éticos, com experiência e com capacidade de confrontar versões, confrontar declarações, verificar se os dados são verdadeiros ou não, né, e trazer à luz isso, né, muitas vezes gerando dissabores, gerando indignação, mas nós não estamos no ramo, costumo dizer também, os jornalistas e o jornalismo, não estamos no ramo das relações públicas. Nós estamos no ramo de dizer a verdade, né, com todo respeito, obviamente, à atividade de relações públicas, mas estamos no ramo de dizer a verdade, muitas vezes contrariando toda sorte de interesses. Né? Isso é o valor, este é o nosso valor. E se nós não tivermos este valor cada vez mais sólido, cada vez mais firme no planeta, os rumores, os boatos, disseminados por má fé ou às vezes por ingenuidade, né? Vão tomar conta, em última análise, do planeta. Nós podemos ter aí uma situação até de um apocalipse informativo que pode levar à ruína de empresas, né? Reputações destruídas, interesses, né, manipulados, né, candidaturas, candidatos, enfim, de toda sorte surgindo e nascendo, com sérias ameaças, aí sim a democracia mesmo, né, a questão social e a economia como um todo. Né? Imagina-se um boato sobre uma empresa, por exemplo, para levar derrubar as ações daquela empresa, pode levar à quebra de uma empresa, gerando, né, desemprego. Isso seguramente aconteceria aos borbotões se não houvesse o jornalismo profissional organizado em veículos profissionais de comunicação independentes, técnicos, baseados em conceitos de qualidade, de ética, etc. Nós estamos num ramo em que as linguagens, elas não se combinam integralmente, mas elas são, no fundo, usadas para atender o público naquele momento que é mais adequado para o público. Por exemplo, talvez, né, no café da manhã a pessoa prefira ler o jornal impresso, né, está habituada durante o café, um pouco antes do café, um pouco depois, né? Mas depois ela pega o carro que ouvir um áudio, né, porque ela está dirigindo, ou está lavando uma louça, alguma coisa assim, fazendo outra coisa, então o áudio ele permite que a pessoa use, né, faça outra coisa ao mesmo tempo. Aí ela chega no elevador, na fila do elevador, e consulta rapidamente o smartphone, e ali tem uma informação muito rápida, de 30 segundos, 1 minuto, ou dentro do elevador. No horário do almoço, no trabalho, talvez ela consulte o desktop, né, ver um mini documentário em vídeo, alguma coisa assim. E de noite, ela talvez consuma uma informação mais profunda, mais apurada, depurada, melhor redigida, com mais profundidade, num tablet, por exemplo, né, num sofá ou na cama, assim por diante. Então, no fundo, as linguagens elas não estão se acavalando ou se amontoando, né, elas estão se complementando, digamos, de acordo com a conveniência, de acordo com o tempo, a disponibilidade, o interesse de consumo do público. Né? Então, tem um relógio, né, que vai de manhã à noite, as pessoas consomem cada vez mais informação. Né? O consumo é crescente, a necessidade é crescente. E o nosso papel como jornais
não é definir se as pessoas devem consumir no meio impresso, no meio smartphone, por celular ou por tablet. Nós temos que estar disponíveis ao público, né, com um compromisso nosso em todas as plataformas, da forma mais adequada possível para atender este público, na hora e na forma que ele quiser. E é isso que os jornais estão fazendo, né? No mundo todo, também aqui no Ceará, eu já vi que acontece com muito brilhantismo isso também. É um compromisso nosso de estarmos presentes com junto às nossas comunidades, junto aos públicos a quem nós servimos, em todas as plataformas, em todos os momentos. Estamos vivendo no Brasil, no Brasil em particular, uma situação especialmente difícil, porque os veículos de comunicação, os jornais, são muito sensíveis à publicidade, é claro. Né? A publicidade é muito sensível à performance econômica do país. Então, se tem uma retração econômica como nós estamos vivendo, naturalmente é uma retração também da publicidade. Isto gera, naturalmente, umas dificuldades adicionais para a indústria de comunicação. Né? Em contrapartida, os jornais, bem como os demais veículos, rádio, televisão, os veículos profissionais, como eu chamo, nunca tiveram uma audiência tão grande e tão qualificada. As audiências dos jornais, por exemplo, se ampliaram muito com os meios digitais. Hoje os jornais não chegam mais apenas de uma forma impressa, eles chegam em áudio, eles chegam em vídeo, eles chegam em texto, eles chegam a audiências que antes tinham uma barreira geográfica gerada pela distribuição física do veículo. Hoje essa barreira não existe mais. Então as nossas audiências hoje são muito maiores. E tem um aspecto muito importante, que o mercado, muitas vezes, o mercado publicitário, os anunciantes não se deram conta. As nossas audiências, as audiências dos jornais, são muito qualificadas. São audiências que têm um nível de formação geralmente mais apurado, mais elevado, tem uma renda maior, são formadores de opinião. Né? Então, a gente não pode comparar uma audiência que às vezes não tem uma identificação muito nítida com a audiência de jornal. A audiência de jornal é uma audiência realmente de muito peso, até porque quem consome jornal é alguém preocupado com a sua formação, com o seu conhecimento, com a sua inserção na sociedade, na forma que se relaciona com a sua comunidade. Então, ele é realmente uma pessoa que tende, o consumidor de informação produzida por veículos profissionais como o jornal, etc., que tem toda essa profundidade, a capacidade de análise, de interpretação, tem a exclusividade, tende a se distinguir no seu grupo social e tende a se distinguir na profissão, na sua atividade, no seu círculo de relações. Neste mundo em que tem uma abundância de informação, nós produzimos um bem muito escasso que é a informação confiável. E cada vez mais nós, os jornalistas, os jornais, as redações, temos o dever de irmos ainda além, cada vez mais além das aparências. Não ficarmos refém de versões, não ficar refém não deixar a sociedade ficar refém de versões ou de informações distribuídas de forma mal intencionada, seja por partidos, seja por organizações, seja por empresas, seja por entidades de toda forma, que distribuem, em última análise, versões, mas cabe a nós fazermos a apuração técnica disso tudo. É um pouco mais ou menos como eu chamo, quando alguém tem alguns sintomas, por exemplo, de uma doença, está sentindo mal, vai lá na internet e coloca os sintomas. Aí aparece a sua provável doença, digamos assim. Geralmente é algo terrível, que não se confirma. Aí a pessoa fica meio assustada, etc. Mas o que ela faz quando aparecem sintomas? Ela procura um médico. Não vai confiar na internet para lhe dar um diagnóstico. Quem tem capacidade de dar um diagnóstico sério, aprofundado, é o médico. E muitas vezes um médico especialista ainda, quando a situação ainda requer. Nós, neste mundo da informação, os veículos profissionais, os jornalistas profissionais, as redações, são os médicos. Nós temos a capacidade técnica, a experiência, a independência de fazer a apuração, a interpretação técnica, ética, contrariando muitas vezes os interesses desta desinformação que nos circunda hoje. E que se vale, às vezes, da ingenuidade, da boa-fé das pessoas para ser compartilhada. Então, nós estamos no papel de médicos da informação, de dizer a verdade, fazer o diagnóstico, apurar e dizer a verdade
no que tange aos fatos, aos fenômenos, às questões que nos cercam.